nossa 38ª edição traz o professor Dr. Alex Cassenotti, que é epidemiologista, ele é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, e ele é co-coordenador do estudo Demografia Médica no Brasil. Esse estudo é importantíssimo, um estudo que vem sendo realizado desde 2010, né, Alex? E é um estudo, junto com o professor Mário Schaeffer, né, da Saúde Pública, tem sido muito importante para, finalmente, nós termos esses números, esses dados e esse conhecimento em nossas mãos, né? Então, para nós é uma honra, Alex, contar convosco para essa sessão. Essa sessão científica, ela já recebeu aqui grandes nomes da medicina nacional. O foco aqui é a gente realmente cultivar esse mindset de ensino e pesquisa, e esse assunto é especialmente relevante do ponto de vista de conhecermos um pouco melhor não somente esses números quantitativos, mas a distribuição e as tendências da demografia médica no Brasil. Então, Alex, a palavra está contigo, eu agradeço demais a sua presença. Queria agradecer, então, ao convite deste instituto, e, antes de mais nada, dizer para vocês que a nossa ideia com a pesquisa da demografia médica é justamente capilarizá-la. A cada 2 anos nós lançamos um relatório e nós temos uma alegria muito grande de poder divulgar, discutir com os diferentes grupos, sejam esses atores, grupos de pesquisa, sejam esses atores que trabalham na gestão de dados, na gestão de recursos humanos em saúde, e nós temos uma agenda nesse sentido. Então, esse convite do Instituto brinda essa agenda de capilarização do conhecimento, né? Também gostaria de deixar aqui um abraço para vocês enviado pelo professor Mário Schaeffer, que é o coordenador desse estudo. Não pôde estar conosco aqui por virtude de outros compromissos, banca, mas sempre eu gosto de convidá-lo também, quando possível, para ele estar junto, porque demografia médica é uma concepção que surge em 2010 pelo encontro meu e do professor Mário, e já estamos há 11 anos com essa linha de pesquisa ativa, com mais de 1.000 citações na literatura médica sobre a pesquisa da demografia médica, e já com quase 40 artigos publicados em grandes periódicos, né, nacionais e internacionais. Então, vamos dizer assim, esse convite brinda, eu acho que tudo isso, Germano, e eu vou trazer aqui para vocês um pouco desses dados, né, e as discussões que podem ser feitas a partir disso, tá? Então, eu preparei aqui para vocês um apanhado enfim, resultados, discussões das bases, perguntas, projeções, né? São elementos que nós tratamos, via de regra, na demografia médica, e eu trago aqui esse slide para mostrar logo para vocês que demografia médica, então, começa lá em 2010, né? Demografia médica, e depois nós chegamos, então, aqui em 2020, com essa última demografia, já estamos preparando para 2022, né? Outros assuntos estamos estudando, né? Eu acho que a linha da demografia médica nasce justamente quando nasce essa coisa da expansão do ensino médico no Brasil, e nós tentamos criar esse estudo com base a um contraponto, né? Também temos outros estudos, né? Esses estudos dos médicos radiologistas, da neurocirurgia, também desenvolvemos artigos científicos. Aqui é só um print de alguns, mas alguns artigos científicos que estão muito interessantes, que estão publicados hoje. Recentemente, temos publicações no BMJ, temos publicações em outros periódicos também fortes, e também temos nos dedicados a estudar um pouco da questão das especialidades, né? E nós verificamos, então, aprendemos que cada especialidade médica é um pântano a ser desvendado, né? Um deserto a ser desvendado, e com seus mistérios, com as subespecializações, todas coisas que há 5, 6 anos atrás, antes da gente começar a estudar, a gente não sabia, e estamos com um know-how nesse sentido, né? Rapidamente vou esclarecer para vocês
e nós temos, então, um estudo que consiste basicamente em cruzamento de bases de dados, e aí a gente trabalha com grandes bases de dados do Conselho Federal de Medicina, que junta todos os CRMs, né? Mas também as sociedades de especialidade, a Comissão Nacional de Residência Médica, o próprio MEC, IBGE, OCDE, enfim, nós buscamos dados de médicos no Brasil, onde quer que eles estejam, nós buscamos as parcerias com esses atores e atrizes, e também internacionalmente, né, onde tem dados de médicos, nós vamos buscar, né? E temos atualmente um acordo de cooperação técnica junto ao Conselho Federal de Medicina, assinado, então, pelo presidente do Conselho de Medicina e pelo nosso reitor, professor Varran, e esse nosso estudo é, obviamente, aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. Não é só banco de dados, né? Nós fazemos alguns inquéritos epidemiológicos, cujos médicos são amostra, que via de regra são representativas, né, essas amostras, então participam de pesquisas mais ativamente. Bom, e 2020 nós brindamos a demografia com o resultado da demografia com o fato de termos atingido mais de 500 mil médicos, né, em atividade no Brasil. Acho que essa é talvez um dos achados mais relevantes, né? Uma das questões mais relevantes, né? É o volume de profissionais que, a partir dos anos de 1990, mas mais precisamente o ano 2000 e, sobretudo, o ano de 2010, teve um forte acréscimo, né? Se nós pegarmos, então, os últimos 20 anos, só os últimos 20 anos foram responsáveis por trazer a este mercado de trabalho mais de 260 mil profissionais, né? Também em termos de comparação com outros países, o Brasil hoje está figurando ali próximo ao Japão, México, Chile, Estados Unidos, né, em torno de 2,4 médicos para cada 100 mil habitantes, desculpe, para cada 1.000 habitantes, né, que é uma medida de comparação muito usada, né, entre os países. E nós tivemos, né, essa percepção de novos registros cada vez mais femininos, né? Então, entre os médicos que entraram, os jovens médicos que entraram lá em 2010, nós já tínhamos uma preponderância de apenas 0,7% a mais em torno das mulheres, mas hoje, por exemplo, em 2019, esta diferença já é bem maior, né? Nós estamos recebendo no mercado de trabalho basicamente 57%, 58% de mulheres e apenas 42%, 43% de homens. Me parece que esse processo da feminização é um processo que já está no Brasil quase que consolidado. Tá? Um médico cada vez mais jovem, né? Entre os homens, 48 anos é a média de idade, entre as mulheres apenas 42 anos, né? Então nós estamos falando de um montante de recursos humanos que tem muitas horas, né? O que a gente chamaria de full-time equivalent, né? O médico que tem carga horária disponível para trabalhar, bem no ápice, né? 40 e poucos anos, este é o ápice em que os médicos disponibilizam a maior parte da sua carga horária em virtude do trabalho, voltada para o trabalho. Nós estamos, então, com a nossa população médica bem nesse ponto, né? Nós chamamos atenção para umas coisas que eu acho muito interessante, mas, sobretudo, essa distribuição desigual, né? Tanto essa distribuição geográfica, quanto essa distribuição dentro do sistema de saúde e, sobretudo, na formação especializada. Esta é outra grande gaveta da demografia médica, né? Este é um mapa em que, em cada pontinho, nós temos um médico, os pontos se acumulam e chegam a formar verdadeiras áreas completamente escurecidas, né, sobre, por exemplo, o estado de São Paulo, sobre Paraná, sobre grande parte de Minas Gerais, mas também sobre todo o Rio de Janeiro e Espírito Santo, grande parte do Rio Grande do Sul, que mostra essa faixa de predileção por essas regiões, por esses profissionais. Basicamente, quando questionado, aqui eu
trago um dado, né, mesclando essa questão do dado secundário, de base pública, dos dados do Conselho Federal de Medicina, mas também trazendo dados sobre os inquéritos, né? Nós conduzimos um inquérito em 2019, cujo resultado foi esse também que aparece na tela para vocês, né? Então, basicamente, 28,3% dos médicos trabalhando exclusivamente no setor privado, 21,5% exclusivamente no setor público e mais ou menos uma massa aí de 50% em que trabalham tanto no setor público quanto no privado ao mesmo tempo, que a gente chama de dupla prática, ou dual practice, como é conhecido na literatura internacional. Aqui nós temos várias discussões, né, sobre esse assunto, a disponibilidade justamente do full-time equivalent, né, desses médicos trabalhando em período integral nos sistemas, qual é o impacto disso, né? O perfil de médicos que ocupam esses sistemas, ele difere bastante. Nós temos, por outro lado, uma situação em termos de quantitativo de médicos que também é muito diferente, né? Basicamente, 61% dos médicos são médicos especialistas, enquanto 38%, 39% são médicos sem especialidade, o que a gente chama de generalistas. Aqui cabe um adendo, pessoal, né? Há muita discussão com o pessoal de saúde da família que esse termo generalista na literatura médica ele aparece para caracterizar mais de uma coisa, né? Mas aqui nós estamos no Brasil baseado nas nossas diretrizes curriculares do curso de medicina, em que consta que o jovem médico, então, ele precisa de ter conhecimentos generalistas em torno de sua profissão. Então, por isso que nós chamamos de generalista, mas é para caracterizar o médico que não tem nenhum título de especialidade. Seja esse médico que não cursou nenhum programa de residência médica, seja o médico que também não adquiriu um título de especialidade pela sociedade de especialidade, que são as duas formas oficiais de aquisição, né, do título de especialista no Brasil. Então, nós temos ainda quase 40% de médicos sem especialidade. Se pensarmos na fábrica, que não para de formar médicos, e que, a partir do ano de 2030, estarão formando quase 50 mil por ano, nós teremos um gap entre especialistas e generalistas que, nesses últimos anos, tendeu a se equilibrar. Na verdade, para os próximos anos, se a gente não correr com a nossa capacidade de residência médica, a gente vai abrir mais esse gap. As especialidades mais comuns, nós temos aqui as clássicas especialidades as clássicas primeiras especialidades, por exemplo, a clínica médica, quase mais do que 11%, né? Quase 50 mil médicos são especialistas em clínica médica no Brasil, mas também pediatria, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, anestesia e medicina do trabalho, figurando aí como as especialidades mais frequentes entre esses profissionais. Quando nós olhamos para o cenário da fábrica de médicos, que eu costumo brincar, né, a expansão dos cursos de graduação, nós temos este cenário que, por incrível que pareça, senhores, já está desatualizado, né? Nós temos esse cenário de oferecermos lá em 2001 11 mil vagas, né? Em 2002, 12 mil e poucas vagas, mas chegar em 2020 oferecendo quase 40 mil vagas, né? Nenhum país passou por um processo, seja de dificuldade de planejamento do que se vem depois da graduação, seja de questões de planejamento voltadas à gestão de recursos humanos, nenhum país passou por esse processo tão agudo quanto o Brasil tem passado nos últimos anos, né? Em 10 anos, se nós pegarmos 2010 como referência, em 10 anos nós mais do que dobramos a capacidade de formar médicos, e aí há toda uma discussão que pode ser feita em torno disso. Aqui está uma caracterização, né? Então, hoje as nossas vagas, 62% são escolas novas, ou seja, abertas depois de 2011, né? Depois de 2010. 84% são vagas em universidades ou centros universitários ou escolas que são privadas,
e, basicamente, hoje, 71% dessas vagas estão em escolas que não estão nas capitais do Brasil, tá? Esses estudantes de medicina são, na sua maioria, estudantes que são caracterizados, né, por serem brancos. Esse percentual deu uma distinguida entre 2013 e 2016, né, diminuiu um pouco deste percentual de egressos, de estudantes, né, que se intitularam branco, e parece que aumentou um pouquinho, né, 0,7% entre os pretos e pardos. O rendimento da família ainda parece ser um rendimento bastante consideravelmente alto, né? Então, entre 10 e 30 salários mínimos, é mais comum esse perfil acessar a escola de medicina, mas esse percentual nós notamos que ele encolheu bastante entre 2013 e 2016. Vejam que em 2013 ele representava quase 40% dos estudantes de medicina, e em 2019 já estava a um pouquinho mais de 25%, né? Então, parece que há uma mudança também no perfil de indivíduos que acessam a escola médica. De onde vieram esses alunos que acessam a escola médica? Então, a maior parte deles vem de escola privada, e me parece também que este percentual está diminuindo também, né? O exclusivamente escola privada, aumentando um pouquinho o perfil de escola pública, e isso faz parte da própria mecânica das regras das questões de incentivo realizadas desde também dos anos de 2010 pelo governo federal, e que, mais recentemente, as universidades aderiram mais fortemente a esses incentivos. A residência médica é outra gaveta importantíssima que nós estudamos. Eu acho que hoje, talvez, a residência médica seja a gaveta mais estratégica para a formação de jovens médicos, jovens especialistas. Nós temos aqui, cada pontinho deste refere-se a um residente estudando no Brasil. Esse dado é de 2019, né, da Comissão Nacional de Residência Médica, de 2019. Então, nós percebemos, obviamente, que os pontos, né, os programas de residência médica, eles ainda estão bastante concentrados em determinados serviços, determinados locais, com exceção de São Paulo, de Minas Gerais. Os outros estados todos têm seus campos de residência médica muito concentrados em torno da capital, né? As especialidades mais cursadas, obviamente, obedecem àquela dinâmica das próprias especialidades, com a preponderância em clínica médica, em pediatria, em GO, em cirurgia geral, medicina de família e comunidade, que surge, né, nos últimos anos como uma das principais especialidades cursadas, e que isso vai ter um impacto onde? Lá na nossa lista de especialistas à disposição do serviço de saúde para os seus trabalhos como um recurso de saúde extremamente qualificado, né? A evolução da oferta, basicamente, nos últimos anos, nós saltamos, então, de 10 mil vagas de R1 para quase 18 mil vagas de R1, ou seja, por mais que tenhamos esse salto, digamos que muito importante, nós ainda temos capacidade de absorver R1 diferente da nossa capacidade de formar médicos. Então, a cada ano nós criamos um cenário em que o gap de formação especializada no Brasil aumenta, né? Clínica médica, pediatria, GO, foram especialidades que aumentaram muito essa capacidade, mas também medicina de família e comunidade, se os senhores repararem aqui na nossa lista, aumentou mais do que 10 vezes quase, né? Em 2010 nós tínhamos apenas 181 meninos no R1, e hoje nós temos 1.031, né? Em 2019, né? No início de 2020 nós tínhamos 1.031, ou seja, aqui nós aumentamos quase 10 vezes essa capacidade formativa, né? Clínica médica a gente quase dobrou, então temos este perfil, né? Em relação aos recém-formados, foi aquilo que eu falei para os senhores. Então, em 2010 nós tínhamos 12 mil recém-formados para 9 mil
residentes cursando R1. Em 2019, o gap permanece mais ou menos parecido, né, com 21, quase 22 mil recém-formados, enquanto apenas menos de 18 mil acessando uma vaga de R1, seja lá em qual especialidade for. Aqui nós temos uma discussão sobre quantidade de vagas ofertadas, autorizadas pelo CNRM, vagas ocupadas, e este gap que vocês estão enxergando, ele realmente existe. Nós estamos formando e absorvendo R1 muito abaixo da capacidade que a gente poderia fazer, né? Todos os R's, em todos os níveis, né? Nós temos mais postos de residência aptos a puxarmos residentes para esses postos do que residentes propriamente cursando esses postos. Aqui há um número um número de elementos muito grandes a serem discutidos, mas o principal dele é a bolsa que vai remunerar a vaga apta, né? Então, muitas vezes eu tenho, sei lá, 6, 7 vagas de residente, mas eu só tenho bolsa para remunerar 3 vagas. Então, eu acabo abrindo um concurso para 3 vagas, porque é o que eu vou conseguir pagar em termos de residente, né? Esse gap, ele era muito grande em 2018, parece que ele diminuiu para 2019, mas ainda assim, nós temos quase 30% da nossa capacidade de formar residentes não operativo, né? Quase 30% de uma capacidade que a gente poderia estar utilizando que não está sendo utilizada. O trabalho médico, aqui nós exploramos um pouco no inquérito internacional, com uma amostra representativa, em que os estados maiores são mais contemplados por essas amostras. Obviamente, São Paulo é o estado que tem mais representante, mas mesmo o Amapá, que nós temos menos de 800 médicos, ele ainda assim aparece contemplado nessa amostra. Então, nós tentamos extrair conhecimento de todo esse conjunto de médicos para transformá-lo em informações úteis para o serviço de saúde. Então, quase 91% dos médicos entrevistados, né, 2.400 médicos entrevistados, eles trabalham diretamente com o paciente, quase 80% executando trabalhos de consulta clínica, pouco mais de 31% desses profissionais atuando como cirurgiões. E aqui é interessante que a nossa cirurgia é aquela cirurgia sob anestesia geral ou sob RAC, ou seja, um procedimento cirúrgico mais amplo. Não consideramos aqui a cirurgia ambulatorial, que também é explorada dentro deste inquérito, mas aqui só para mostrar para os senhores que eu estou falando de cirurgia mais ampla, tá? Quase 30% operam equipamentos de exames diagnósticos e apenas 6% trabalham com atividades não assistenciais. Por exemplo, gestão de serviço, docência, pesquisa, que não envolve diretamente cuidado ao paciente. O hospital público é o local, dentro do setor público, o hospital público é o local de mais trabalho, né? Seguido dos ambulatórios de especialidade, os prontos-socorros, né? Então, nós estamos falando aqui basicamente de um serviço mais especializado e apenas 20,4% dos médicos relataram trabalhar integralmente ou parcialmente em unidades básicas de saúde. Quando a gente fala do hospital privado, muda a figura um pouco, né? O consultório é prática de quase 50% desses médicos e o hospital ou ambulatório, ele é prática de em torno aí de 31% a 39% desses profissionais. As clínicas populares que emergiu fortemente nos últimos anos aparecem aqui como campo ou mercado de trabalho de apenas 6% desses profissionais. O plantão médico realizado muito frequentemente, quase 50% dos médicos entrevistados trabalham com alguma atividade de plantão, e o perfil é muito clássico, são médicos de até 35 anos, ou seja, os jovens médicos são responsáveis por 70% dos plantões realizados no país, e são profissionais que, via de regra, têm maior número de vínculos e também exercem maior quantidade de carga horária. Em relação ao número de vínculos, nós estamos cada vez mais com médicos ocupando mais vínculos, né? Então, em 2019, em relação a 2014, veja, quase triplicou a quantidade
de indivíduos com mais de 6 vínculos. Isso, doutor Germano, a gente pode abrir uma aspas para fazer uma discussão sobre isso, porque na nossa concepção, os ganhos dos médicos estão congelados, então o médico, como visa o recurso, visa o income, né? O dinheiro, ele aumenta a capacidade de trabalho para poder não descaracterizar o valor que ele ganha, né? E aí a gente tem uma série de consequências sobre isso. Obviamente, o aumento da jornada de trabalho, o aumento do número de vínculos trabalhistas reflete no aumento da carga horária semanal desses indivíduos, né? Essa remuneração autodeclarada, mais frequentemente em até R$11 mil, e de 11 a 16 mil, essas são as características de um pouco mais de quase 30%, um pouco mais de 30% dos médicos, e também na faixa maior, nós temos uma concentração aí de médicos que referiram ganhar mais de 32 mil, de 11%. Bom, a síntese, basicamente eu faço um slide de síntese aqui. Esse assunto é muito interessante, muito intenso, nós poderíamos ficar dias debatendo, mas infelizmente nós temos as nossas limitações de agenda e de horário, por isso eu criei essa síntese aqui, né? No setor da expansão. Então, médicos, essa questão do aumento da residência médica, do aumento da graduação em medicina, com uma perspectiva muito forte de um crescimento desse recurso humano nos próximos anos. Em relação ao ensino, a questão da privatização me parece a mais importante, né, entre os fenômenos observados nos últimos anos, uma concentração muito grande de médicos no sul e sudeste do Brasil, e mesmo fora do sul e sudeste, uma concentração nas capitais grandes cidades. Essa tem sido uma das constantes desde 2010. As especializações mais frequentes, eu acho que também estão mantidas, com exceção da medicina de família e comunidade, que vem crescendo muito nos últimos anos. O processo de feminização já quase estável no Brasil, com a presença muito importante das mulheres, e esse processo de feminização traz algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a desigualdade que existe de renda entre médicos e médicas, e essa fragmentação dos vínculos, das práticas, formas de trabalho, com sobreposição de trabalho, onde a gente ganha, onde a gente perde com essas questões. Nós temos aqui, eu sou um dos coordenadores, então, juntamente com o professor Mário Scheffer, mas nós temos uma equipe grande de pessoas que trabalham na demografia médica. Temos um site no repositório de sites da FMUSP, que vocês podem acessar por este endereço. Temos também na demografia médica um atlas, né, que a gente sempre gosta de mostrar. A demografia médica está disponível online, e a gente tem um atlas que nós colocamos a síntese de cada especialidade e também de cada estado. Aqui foi um exemplo que eu trouxe da anestesiologia. Então, nós temos aqui para anestesiologia um resumo, assim, né, de todas as características desse profissional, e que vocês vão encontrar para todas as 55 especialidades do Brasil quando olharem no última edição da demografia médica, né? Esse atlas é enriquecido com alguns mapas. Então, nós temos mapas de distribuição e de densidade por população, e temos também informações sobre as especialidades, tanto nesse atlas, quanto também dentro do miolo da demografia. Esse é um assunto adicional que eu trouxe para vocês aqui. Espero que vocês tenham acesso à demografia, que vocês possam utilizá-la de alguma forma nos seus planejamentos, e nos colocamos sempre à disposição, né, para participar de discussões, enfim, como essa que estamos fazendo aqui. Doutor Alex, olha, excelente apresentação, sintética, objetiva, diapositivos absolutamente claros. Eu queria comentar, Alex, que o governo federal, em 2013,
que era chamada de Lei dos Mais Médicos, foi promulgada essa lei, e a partir dali a ideia era justamente regulamentar a formação de novos cursos. Assim, abriu-se uma concessão pública, né, um chamamento público para que os municípios brasileiros se manifestassem se gostariam de ter uma escola médica no seu município, né? Por mais de 1.000 municípios inscritos, e aí tinham critérios que foram definidos pelo Ministério da Saúde e da Educação em conjunto, para saber se aquele município teria condições de, pelo SUS, ter campos de estágio adequados para essas faculdades. Então, entrava aí se já existia faculdade de medicina ou não, existia que tipo de recurso, né, de unidades básicas de saúde, CAPs, hospitais, leitos SUS, fazia toda uma contabilidade, e a partir desses critérios foi decidido quais os municípios receberiam. Então, nesse contexto, foi colocado 39 municípios ganharam essa concessão. Aí depois abriu-se outro chamamento público em 2014 para que as faculdades privadas, as universidades privadas, se lançassem como candidatas a preencher, a ser o operador daquela faculdade de medicina naquele município. Então, era um casamento entre um município pré-determinado, né, por essa seleção, e o vencedor desse chamamento. E a partir então, teoricamente, não era para abrir mais nenhum curso fora desse critério, mas choveram recursos, né, junto ao MEC. É disso que eu queria que você comentasse, se você tem esses dados, quantas vagas foram de fato abertas sob esse sistema a partir de 2013 e quantas vagas foram através de liminares, cursos que foram abertos sob ou a alegação de que já estavam em tramitação antes dessa lei, porque é assustador. O crescimento realmente da oferta de vagas nesses últimos 10 anos realmente é uma curva muito rápida. E, como você falou, não há nenhum país que tenha sofrido algo tão agudo. Então, apesar de nós estarmos abaixo da média da OCDE, que você mostrou, estamos em 2,4 por milhão de habitantes, né? Nós estamos 2,4 por mil habitantes, a OCDE é 3,5, se não me engano, o número que você trouxe. A gente está numa tendência de muito rapidamente nós ultrapassarmos isso. Então, eu queria ver se você tem alguma informação a respeito dessa evolução a partir dessa lei dos mais médicos. Teve um aditamento de vagas ainda na parte da legislação em junho de 2018, em que nós tivemos uma brecha nesse ponto para aditamento de vagas, sejam em federais que estivessem em expansão ou nessas faculdades dos mais médicos. Também gostaria de saber se esse aditamento aconteceu e quanto que aconteceu em termos de aumento de vagas de medicina. Germano, essa questão é muito interessante, né? A fábrica, eu vou começar exemplificando essa questão como uma fábrica, né? Até 2013, nós tínhamos uma característica de trazer jovens médicos ao mercado de trabalho, processo de formação, mas a gente tinha uma fila. Nessa fila convencional era aquela clássica, solicitação para o MEC, o MEC mandava essas solicitações ao Ministério da Saúde para avaliação da necessidade naquelas localizações. O Ministério da Saúde se pronunciava sobre aquilo, esse parecer voltava para o MEC, enfim, navegava por algumas instâncias e depois saía. Então, se o MEC daria a possibilidade de abrir escola naquela região, vagas naquela região, isso como ocorre com todos os cursos, né? Como ocorre, enfim, com odonto, com enfermagem, com história, geografia, enfim, todos com a mesma característica. O que aconteceu é que a lei dos mais médicos criou uma segunda forma que não descaracterizou a primeira, criou uma segunda forma por força de edital, por força de lei, e a lei com o seu edital tentava regulamentar como que esse processo seria feito. Então, o edital ele era, na verdade, uma espécie de um regulamentador ali da própria lei que tinha sido criada, né? E isso criou duas frentes de formação. Uma frente pela lei e a outra frente pelo processo comum, como era feito.
O processo, essa primeira fila que já existia, que continuou funcionando até 2016, ela só parou depois que o presidente à época, Michel Temer, assinou, então, uma glosa a qualquer possibilidade de abrir curso por essa via convencional. Mas a via dos mais médicos, ela permaneceu em produção, quer dizer, ela permaneceu funcionando e permanece ainda, né? Nós tivemos escolas que ganharam aqueles editais e que entraram apenas com o processo de começo de preparação de campus e que agora, neste momento, estão abrindo turmas, e outros que já tinham infraestrutura e começaram no ano seguinte os seus vestibulares. Só para você ter uma ideia, entre 2013 e 2015, efetivamente, foram mais de 12 mil vagas que, no ano seguinte, viraram vestibular. Quer dizer, rapidamente foram criadas essas vagas, e as escolas absorveram essas vagas e transformaram essas vagas em estudantes cursando em 2 anos, né? E a grande questão que até aí, 2015, a outra fila não tinha parado. E a outra fila, Germano, quando acionada a justiça, eles entravam na outra fila, na fila convencional. E era dado, então, essas escolas a possibilidade de abrir seus campos e elas assim o faziam. Bom, depois da paralisação, a fila que continuou, ela continuou funcionando, tanto para abrir escola nova, a fila dos mais médicos, né? Tanto para abrir escola nova, quanto para suplementação de vagas, que é o que a gente chama, né? Os aditamentos, né? Várias escolas dobraram a sua capacidade de formação, então, tinham começado com 50 e passaram a 100, tinham começado com 80 e passaram a 160, a 120, então nós tivemos, só de aditamentos, nos últimos anos, quase 3 mil vagas criadas sobre essa peculiaridade do aditamento. Nós temos um capítulo na demografia médica que ressalta bem o que foi suplementação de vagas nos últimos anos e o que foi criação de novas escolas. E o montante de suplementação de vagas, ela chega, sim, ela ultrapassa, na verdade, as 3 mil vagas, né, nos últimos anos. Então, são fenômenos que têm impacto sobre aquelas escolas que já estavam abertas, seja elas mais médicas ou não, tá? De toda forma, o montante a força, né, o quantitativo, esse expressivo quantitativo, ele foi feito sob uma perspectiva que a gente critica como muito simplista, né? Veja, o meu objetivo é chegar à média da OCDE, ou chegar à média dos países da Organização Mundial de Saúde. Mas e aí? Né? Quer dizer, estamos próximo dos Estados Unidos. E agora? Quer dizer, essa meta quantitativa, ela é absolutamente ignorante por si só. Ela para não falar, né, ela é extremamente mal planejada. Planejar sobre uma meta quantitativa nos abriu uma questão de o que fazer com a residência médica agora, né? Nós temos, se por um lado a gente expandiu o mercado de trabalho, ninguém pensou que a nossa restrição orçamentária ia sofrer um impacto que sofreu com aquela PEC que limitou o teto de gastos. Como que a gente abre residência médica agora, cria bolsa, se a gente tem uma limitação de teto de gasto? Como que o MEC cria 30 mil bolsas de residência, o Ministério da Saúde cria 40 mil bolsas de residência com restrição orçamentária? Ou seja, aquele princípio da ética e da bioética, que chama princípio da responsabilidade, muito conhecido, né, pelas pessoas que estudam isso, não foi respeitado pelo Estado. Nós fizemos um processo sem prever o completo impacto dele, né? E agora nós vamos começar a pagar o preço. Quem vai ser responsável por financiar a residência médica no Brasil? Agora, Germano, nós começamos a entrar numa discussão que a gente está todo mundo com a corda no pescoço, assim, né? É aquela história de sair da frigideira e pular no fogo, porque ou a residência médica vai entrar num limbo
financiado pelo setor privado, e que aí sabe Deus que tipo de residência médica vai ser essa. Não tenho argumentos para criticar, porque a gente nem tem esse desenho, nem existe esse desenho, mas há grandes grupos educacionais falando em descaracterizar, né, completamente a residência médica como a gente conhece hoje, e, por exemplo, a especialidade ficar a cargo da sociedade de especialidade, né? Então, você imagina se a gente deixa esse padrão ouro de lado, de formação de médicos especialistas, e passa a caracterizar o título da prova, o título da sociedade de especialidade como a via padrão ouro de formar, vai ser uma grande quebra de paradigma no Brasil. Eu não tenho argumentos hoje para falar qual que é a problematização disso tudo, mas de uma coisa eu tenho certeza, assim, é um processo muito disruptivo, extremamente disruptivo, pelo que a gente conhece e pelo que a gente pratica de formação especializada no Brasil, desde que se conhece formação especializada no Brasil, que é a residência médica. Então, assim, essa questão ela é muito dramática, assim, nós precisamos colocar as inteligências para discutir elas, né? Quem tem acesso aos parlamentares, né? A gente tem discutido com parlamentares sobre como viabilizar essas questões, como o Estado vai entrar um problema, né? Essa problematização cada ano que passa vai ser cada vez mais aguda, como sair desse imbróglio, né? Tem um detalhe importantíssimo, porque na verdade, assim, como você comentou, tem a oferta de vagas de residência, embora tenha aumentado, a procura, você vê que tem uma vacância de 25%, pelo menos 26%, né? Então, não adianta ter a vaga se não tiver bolsa. E mesmo que tenha bolsa, nós sabemos, por exemplo, dentro desse programa Mais Médicos, desde essa legislação, aquele acréscimo que você colocou de 181 para 1.030 e poucos vagas de medicina da família tem a ver com essa legislação também, porque nós tivemos uma obrigatoriedade por essa lei de 70% das vagas abertas serem em medicina de família por essas 39 municípios. Só que a procura é baixa. Por mais que se tentaram até colocar, fazer uma modificação no curso de medicina, em que teria que ser obrigatório para que você pudesse acessar um programa de residência, depois não deu muito certo isso. Então, tentaram forçar para que fosse de 6 virasse 8 anos, sendo que 2 seriam como médico da família, para tentar preencher os rincões do Brasil. Então, assim, aí entra também uma outra coisa, que é mudar a regra do jogo, né, com os alunos entrando num curso de 6 anos, de repente uma regra do jogo que mudaria para 8 anos a partir de quem fosse formar a partir dali. Quer dizer, realmente não há uma solução fácil para essa situação. Em termos de financiamento das bolsas, eu acho que não há problema nenhum em ter uma parceria aí público-privada, claro. Não precisa ser só o Estado carregando tudo nas costas, porém, pelo menos a regulamentação da formação precisa acontecer. Aí tem iniciativas como o SAEM, né, do professor Milton, que é tentar fazer uma qualificação, né, uma acreditação das escolas médicas. Então, iniciativas como essa me parecem razoáveis, né, mas, assim, realmente colocar tudo com o peso do Estado, acredito que a gente não vai conseguir fazer. Não vai conseguir. É uma tendência que nenhum país, praticamente, hoje, carrega tudo nas costas somente com o Estado. Existe essa parceria público-privada é bem-vinda, desde que exista um mínimo de regulação, né? Não pode ser um Estado absolutamente obeso, mas também não pode ser uma anarquia, né, que não tenha nenhum tipo de regulamentação. Então, realmente é um imbróglio. Esse gap que você comentou, Alex, que está crescendo, ainda está crescendo em termos de formação de médicos e de formação via residência médica, qual a visão que você tem? Qual a solução, que aí, claro, é uma digressão, mas quais soluções você acredita que poderiam acontecer para minimizar esse gap? E como você vê essa formação de cursos extra que acontecem, essas formações online, como é que entra o EAD nisso, como é que o EAD pode entrar como complementação da formação médica dentro desse cenário, né? Porque está tendo uma proliferação enorme de cursos nessa ordem também. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre isso também. Germano, você sabe que aqui, assim, eu queria deixar bem claro que são opiniões
minha como Alex, conhecedor desse assunto, e não opinião como pesquisador da demografia, porque eu sempre falo assim, o dia que a gente começar a discutir o sexo dos anjos, a demografia vai se tornar perigosa, e eu não quero entrar nesse mérito, né? Eu tenho uma formação que foi basicamente fomentada pelo Estado desde a graduação, desde as minhas graduações, então eu não posso deixar que a minha inclinação às questões públicas contamine o conhecimento que a gente tem em relação aos dados. Então, eu queria deixar assim ser muito franco e deixar muito aberto até onde vai a minha opinião e até o que é dado, né? O que é dado noticiado, né? Então, por exemplo, o que é dado noticiado? Nós estamos com basicamente 30% da capacidade de formar especialistas não sendo utilizadas. E, claro, se numa gaveta eu tenho a medicina de família e comunidade, que eu acho que é a única das 55 que tem bolsa sobrando, as outras, na verdade, eu não tenho a lógica da bolsa sobrando, eu tenho bolsa faltando. Quer dizer, se eu pensar que a clínica médica, se eu pensar que eu consigo expandir a minha capacidade em clínica médica, eu consigo expandir a minha capacidade em especialidades que são formativas para acesso a outras especialidades, como é o caso da área básica cirúrgica, que foi criado agora mais recentemente, para os profissionais que querem se especializar em outras cirúrgicas que não a cirurgia geral, eu tenho um caminho para trabalhar que, por si só, sem muito esforço, apenas qualificando com bolsas essas 30% de vagas, eu já conseguiria colocar abrir mais concursos para absorver esses indivíduos que, porventura, precisam se especializar, ou não só precisam, mas têm interesse em se especializar, porque esses indivíduos eles buscam, só que eles não entram no concurso porque o concurso acaba sendo bastante concorrido, né? Então, acho que um primeiro caminho é justamente fomentar, via bolsas, este caminho, né? Se quem vai financiar a bolsa é o público privado, seja lá quem for, eu não tenho absoluta restrição a este tipo de debate. Eu até tenho falado que as escolas, as universidades, todas, elas tinham que criar um grande fundo de especialização, né? As públicas, as privadas, as municipais, que são mistas, né? Muitas escolas municipais, elas são públicas dos municípios, mas elas cobram mensalidade, né? Então, a gente tem uma caracterização como fundações, por exemplo, que é muito interessante. Então, por exemplo, aí é minha opinião própria. Eu acho que essas instituições elas teriam capacidade de contribuir com um grande fundo de formação especializada no Brasil, né? Para cada egresso que eu formo, eu contribuo para um fundo que vai fomentar a formação especializada. Eu não tenho capacidade aqui na minha região de ter uma residência médica, porque tem essa questão, Germano, também. O que eu preciso para formar um médico especialista? Preciso de demanda. Eu só formo especialista se eu tenho demanda especializada. Senão, eu vou formar um cardiologista como? Só atendendo clínica. Nunca vou formar um cardiologista atendendo clínica. Vejam, gente, eu não sou médico, mas eu sou inclinado a estudar essa profissão já há 11 anos, né? Então, eu sei que a especialização só vem com a demanda. Mas se eu abrir uma escola aqui onde que eu não tenho demanda, como que eu vou fazer? Eu vou contribuir com um fundo para fomentar a formação desses especialistas, né? Então, essa é uma discussão que eu tenho feito de forma cada vez mais aguda como especialista nesse assunto. Eu acho que ele seria muito interessante. Por outro lado, veja, Germano, quando eu coloco esse processo disruptivo como uma grande preocupação da formação especializada, veja, a residência médica no Brasil, embora ela não tenha sido desenhada, mas quem está segurando o rojão na mão no atendimento público hospitalar no Brasil é a residência médica, em qualquer serviço. Os hospitais não teriam 50% da capacidade que tem se eles estivessem contratando médico para segurar o rojão lá na ponta do pronto-socorro, o rojão, do atendimento ambulatorial. Se não tivéssemos médicos residentes trabalhando nessa área, e aí a gente tem, assim, esse médico residente que deveria estar num processo de especialização, ele está também num processo de trabalho árduo.
E este processo de trabalho árduo, ele é público. Então, veja, se eu não tenho capacidade de financiar isso, eu estou falando para você que eu não vou ter capacidade de segurar o meu atendimento na ponta. Atendimento esses que, sob supervisão, é realizado pelos médicos. Então, eu trago um outro questionamento, se nós tivéssemos uma residência privada, que eu acho interessante, à luz do que é feito em outros países, como que seria essa residência privada se hoje quem segura o rojão da residência, do atendimento público é o médico residente lá na ponta, né? Por isso que eu falo para você, é todo um processo disruptivo que nós vamos assistir, que nós precisamos trazer as inteligências públicas, privados, os atores e atrizes da saúde suplementar, trazer todo mundo à mesa e repensar e pensar como planejar esse futuro que nós vamos assistir nos próximos 8 anos, mas que em 2030 vai estar completamente diferente, completamente de ponta cabeça. Né? Em 2026, vai ser o primeiro ano que nós teremos mais mulheres do que homens no mercado de trabalho. Com uma diferença salarial existente entre as mulheres e homens, se nós não repensarmos estas diferenças salariais, nós vamos estar falando de um processo natural de desvalorização da profissão. Natural. Não que eu queira ou que eu não queira que isso aconteça. Isso vai acontecer, porque essa inversão, quando ela acontecer na população, se já existe a diferença salarial que é reportada internacionalmente em todos os países e reportada pela gente no artigo escrito e publicado no BMJ, como que a gente vai equacionar isso para a profissão não ser desvalorizada? Se de fato, Germano, o médico trabalha com income target, que é uma teoria da economia, e a gente já está vendo isso pela diferença nos inquéritos, se a hora de trabalho do médico não é ajustada e o médico trabalha com o alvo, o ganho, ele vai aumentar o número de vínculos. Se a hora não for ajustada de trabalho, ele vai aumentar o número de vínculos. Há quanto tempo não se ajusta plantão em São Paulo, gente? Eu escuto desde sempre falar que o plantão tem o mesmo custo e o quanto a moeda desvalorizou nesses últimos anos. Então, me parece que o mercado vai se ajustar. Se daqui 10 anos os médicos vão estar se suicidando ou com doença mental, ninguém está muito preocupado agora, né? Porque esse mercado vai se ajustando por este income target, né? Eu sei que, se não for agora, eu não vejo a melhor hora de trazermos todos os atores e atrizes para conversarmos sobre o futuro da medicina no Brasil. Sim, esse é um campo muito rico para ser estudado, e nós não somos médicos, né? Tanto eu quanto o professor Mário, a equipe, nós não temos médicos, né? Então, a gente sempre precisa do apoio dos médicos, como conhecedores de sua profissão, para nos ajudar a escrever os artigos científicos, para nos ajudar a propor novas pesquisas, novos campos, né? Então, a gente sempre deixa aberto em cada apresentação, olha, juntem-se a nós, esse é o momento de colocar as cartas à mesa e olhar para este processo agudo como foi e pensar o que faremos a partir de agora, pensando que nós temos uma saúde pública imensa, nós temos um SUS, mas também temos uma saúde suplementar imensa, que atende, se não 1/4 da população brasileira, com todas as questões de produção de serviço, produção de cirurgias, de atendimentos clínicos, de órteses e próteses, quer dizer, não existe uma discussão do médico público e do médico privado, existe uma discussão do médico no Brasil, e é essa discussão que tem que ser feita. Alex, olha, tem só um insight aqui que me ocorreu aí, falando sobre essa questão do financiamento e da criação de um fundo para essa questão educacional. Por um lado, nós temos essa restrição orçamentária do SUS, que é natural que aconteça, e agora em pandemia vai agravar mais. O déficit público de todos os países aumentou, então, assim, não há uma perspectiva boa de longo prazo, porque nós estamos, além de tudo, nós tivemos esse problema, que é um problema em todo o mundo. Então, essas alternativas de financiamento, pelo menos, elas precisam ser realmente abrir o leque, muito open minds nesse sentido.
A gente tem percebido, por outro lado, agora falando do Brasil, que o Brasil ele entrou, a partir dessa pandemia, claro, já vinha, nós já sempre tivemos cientistas em projeção internacional, mas essa pandemia trouxe algo diferente. Na área da Covid, por exemplo, nós conseguimos publicações em periódicos de grande impacto, e através de uma colaboração entre vários centros no Brasil e muitos estudos feitos integralmente em nível nacional. Isso é algo relativamente incomum, né? Novo, Então, né? nós conseguimos publicações em artigos de primeiríssima linha enfim, entramos no radar. Entramos num radar agora diferente. Eu percebo isso, isso é uma percepção minha, pessoal, mas eu acredito que isso seja compartilhado por vários colegas, e é uma oportunidade de diversas maneiras de auferir, inclusive, essa entrada de recursos através de pesquisa clínica. Então, existem a indústria farmacêutica, por exemplo, ela tem uma série de. Claro que existem alguns vieses, né? Então, mas, na verdade, a maioria das pessoas que trabalham com pesquisa clínica estão envolvidas também com ensino, e são centros de ensino e pesquisa. Então, parte do numerário que eventualmente seja auferido a partir de pesquisas clínicas, muitas vezes que utilizam o espaço, seja público ou privado, que isso seja também faça parte, talvez possa fazer parte desse fundo, ou isso poderia ser colocado à baila também, em discussão, porque eu acho que é uma fonte razoável de recursos que não existia, então é uma criação de valor, pensando em unidade de negócios, né? E que pode Uhum. ser uma das soluções potenciais para, pelo menos, essa parte do financiamento das bolsas. E você tem razão, Germano, muitas vezes com, com fomento que é internacional, às vezes, né? Você tem institutos de fora fomentando, financiando, convidando instituições brasileiras cada vez mais a participarem, né? Então, eu tenho plena convicção, né? A gente tem rastreado algumas formas, algumas fontes, né? Nós temos rastreado algumas, inclusive órgãos internacionais que poderiam, por exemplo, o FMI, o próprio Banco Mundial, né? Como sendo possíveis colaboradores, fomentadores deste fundo, juntamente com as instituições privadas, públicas. Eu tenho falado também, as instituições públicas, sim, porque, por exemplo, ampliou-se muito a área de cursos públicos no Brasil. Universidade Federal do Recôncavo Baiano, por exemplo, com campus em não sei aonde. Ela não vai ter condição de criar uma vaga de cardiologia lá porque não existe, entendeu, Germano? Não existe uma rotina para se formar um cardiologista lá. Quer dizer, então, que ela não vai colaborar, não vai participar? Eu acho que tem que todas participar, públicas e privadas, porque, no fim, vão ser elas que vão colher os frutos deste grande fundo, né? Então, eu acho que ele vamos dizer assim, um paliativo interessante, assim, sabe? Eu gostaria muito de agradecer seu compromisso, sua gentileza em dividir seu conhecimento conosco. E sim, sem dúvida, nós vamos conversar mais, porque esse assunto é absolutamente fundamental para nós, e o Centro de Ensino e Pesquisa do ISG tem total interesse em harmonizar as ações de educação com ações de pesquisa clínica, e a demografia médica ela faz parte dessa nossa iniciativa. Então, esses dados são de muita importância para nós e vamos manter contato. Acho que estamos num momento, como eu falei para você, de cada vez mais quebrarmos paradigmas, trazer a ciência. Acho que a discussão Covid nos ensinou muito isso, nos ensinou que o setor privado pode fazer coisas muito, muito importantes no Brasil. Acho que o setor privado sempre teve uma característica, ao meu ver, Germano, de romper com questões paradigmáticas em relação à tecnologia, né? Acho que o setor público demora muito, assim, é muito moroso, o setor privado não, ele consegue ter mais essa cabeça mais livre para trazer as questões voltadas às tecnologias, e nós estamos num momento que, na verdade, todos são atores deste processo, né? Se nós pegarmos os grupos que estão formando médicos, né? Discutirmos que médicos estamos formando, né? As diretrizes curriculares da medicina, a especialização, o mercado de trabalho, os institutos
os empregadores, eles têm que criar uma inteligência de conhecer os seus recursos humanos, né? E começar a se questionar, Germano, sobre como é que eu consigo otimizar, como que eu consigo... Eu acho que é fundamental esse papel, trazer o componente científico para dentro das instituições para podermos provocar coisas tão impactantes quanto nós provocamos com a Covid, né? Os primeiros estudos interessantíssimos com a Covid saíram destes aglomerados, né? Liderados ali pelo Hospital do Coração, liberados, né? Com todo mundo participando, e de altíssima qualidade esses estudos, e de impacto de publicação, um modelo que tem se discutido até sobre gestão, de falar, por que será que isso não aconteceu antes? Né? E quais os frutos deste processo, por que não? Né? Então, novamente, eu queria agradecer a todos pela presença, me deixo à disposição de vocês. Então, olha, de novo, muito obrigado, Alex. Foi um prazer tê-lo conosco. Um abraço grande a todos. E obrigado, e vamos encerrando a sessão. Tchau, gente. Um abraço.